Fala galera, aqui é o Nicolas e eu estou gravando o vídeo aqui para explicar o conteúdo de Matemática 2. Eu achei que tinha necessidade de gravar esse conteúdo de Matemática 2 porque eu senti que ele era mais complicado, ele tinha mais conteúdo assim que o da Matemática 1. Porque a Matemática 1 a gente já deu uma estudada, já é um conteúdo um tanto quanto conhecido. Então vamos lá. O conteúdo de Matemática 2 ele vai falar sobre a trigonometria, certo? A circunferência trigonométrica. Então, antes de tudo, é necessário reconhecer que nessa circunferência trigonométrica a gente vai ter uma nova unidade, que vai ser o radiano. A relação do radiano vai ser a seguinte: a gente sabe que π radianos, perdoa o π feio, π radianos vai ser igual a 180 graus. É isso que a gente tem que saber, certo? Π radianos equivalem a 180 graus. Então, vamos lá. No livro aparece esse tipo de questão. Vamos lá. Determine a medida em radiano equivalente a. Então ele está querendo fazer a transformação de grau. Vou colocar aqui como G. De grau para radiano. Toda vida que ele pedir uma transformação, você precisar fazer uma transformação de grau para radiano, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o grau que você tem, que no caso é 30, e vai dividir por 180. Vai dar quanto aqui? Vai dar 1/6. E você vai escrever da seguinte forma. Você vai escrever π sobre 6 radianos. Então, toda vida que você tiver que transformar de grau para radiano, você vai fazer o grau, vamos colocar como alfa, dividido por 180. Lembrando que você vai escrever desse jeito. O grau em π sobre o número radianos. No caso do item A, né? No item B, ou no item B não, perdão. Na segunda questão, na quarta, ele pede para fazer o contrário. Ele pede para transformar de π, de radiano, para grau. Então, como ele fala, ele está querendo de radiano, é o contrário agora. Radiano para grau. O que é que acontece aqui? Vai ser π sobre 4 radianos. Para você transformar, você vai ter que multiplicar. É o sinal contrário, vai ser a operação contrária. Que no caso aqui vai dar 45 graus. Tá certo? Então vamos lá, toda vida que você quiser transformar de radiano para grau, você vai pegar o seu ângulo, ou a sua medida em radiano, e você vai multiplicar por 180. Tá certo? É isso. O próximo tópico, ele vai falar sobre alguns dados da circunferência trigonométrica, tá certo? Eu já coloquei logo, conforme está no livro aqui. É o seguinte, ele vai falar sobre alguns arcos. O primeiro arco é o arco trigonométrico, também chamado de arco divisor de quadrante, tá certo? Então, quando a gente tiver a circunferência, como vocês estão vendo aqui, ela já vai estar dividida nesses dois eixos. Vai ter onde vai ter a divisória entre o primeiro quadrante, que é esse, o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Então vamos lá. O 0 e o 360 ocupam esse espaço. Nesse aqui de cima vai ser o 90 graus, aqui 180. Como você for analisar aqui, ó, aqui são 180 graus. Se você for analisar esse com esse, aqui são 90. Esse aqui embaixo vão ser 270 e ali, dando a volta completa, 360. Lembra que eu te falei que π radianos é a mesma coisa que 180 graus? Então, os ângulos divisores de quadrante também vão ter a sua medida em radianos. O 0 vai ser 0 radiano, o 360 vai ser 2π. 90, π sobre 2, já que π é 180. π radianos aqui, e aqui é 3π sobre 2, tá certo? O próximo tipo de arco que a gente vai abordar é o arco côngruo. O arco côngruo vai ser o seguinte, vão ser arcos que vão ocupar a mesma posição na circunferência trigonométrica, mas eles vão ter valores de ângulos diferentes. Então vai ser como se ele tivesse dado uma volta completa e viesse parar nesse ponto aqui de novo, nessa exata medida. Então vai ser o ângulo mostrado mais 360. Então qual vai ser o próximo ângulo côngruo do 30?
do 30, 390, que é a mesma coisa, 360 mais 30. Depois, 750 e assim por diante, tá certo? Vale ressaltar que quando o arco for côngruo, ele vai ter sempre as mesmas medidas de seno, de cosseno e de tangente. Então, o seno de 30 é o mesmo que o seno de 390, que é o mesmo seno de 750, tá certo? É isso, galera. O próximo tipo de arco que a gente vai abordar vão ser os arcos simétricos. Lembra que eu disse para vocês que os arcos côngruos eram arcos que tinham os mesmos valores de seno, cosseno e tangente e ocupavam a mesma posição? Pronto. Os arcos simétricos eles não vão ocupar a mesma posição, mas eles vão ter uma relação, relação semelhante quanto ao seno e o cosseno e a tangente. Então vamos dizer que aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. O ângulo simétrico do 30 graus vai estar no segundo quadrante, vai ser o seguinte, ele vai estar mais ou menos aqui, simétrico, né? E ele vai respeitar a seguinte igualdade. Aqui, a gente sabe que é 180. A medida desse ângulo aqui vai ser o ângulo mostrado, inicialmente no primeiro quadrante, menos o 180. Então, aqui, como vai ser 180 menos 30, aqui vai ser 150. Então, portanto, para saber no segundo quadrante o valor do arco simétrico, você vai pegar 180 menos o alfa. Vamos dizer que o ângulo é alfa. No terceiro quadrante, o ângulo vai estar simétrico mais ou menos aqui. E no quarto quadrante vai estar mais ou menos aqui. Aqui vai ser 180 mais alfa. Então, aqui vai ser o 210. Aqui vai ser o 360 menos o alfa. 360 menos o alfa, que no caso aqui vai ser 330. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês melhor a relação entre os ângulos, entre os senos e cossenos e a tangente desses ângulos simétricos.